Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos começar mais uma aula. Unidade 5, hoje vamos falar sobre quadriláteros. Vamos lá? Para início de conversa, diz assim: você já conhece os 5 tipos de quadriláteros notáveis? Quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. E sabe que todos eles possuem pelo menos 2 lados paralelos. Neste ano, você estudou algumas relações que existem entre as medidas dos ângulos formados em retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora vamos conhecer algumas propriedades referentes aos ângulos internos dos quadriláteros notáveis a partir dessas relações entre os lados paralelos. Agora é com você. Na figura abaixo, temos as retas T e U paralelas. As retas M, N e O, paralelas. As retas P, Q e R, paralelas. Os segmentos AB e BC com medidas iguais. Os segmentos DE e EF com medidas iguais. Letra A. Nesta figura, pinte um quadrado de verde. Vamos lá? Pintar um quadrado de verde. B, depois, um retângulo de azul. Oh, meu Deus. Depois, um paralelogramo amarelo. Depois, um trapézio laranja. Depois, um losango vermelho. Pegue aí os seus lápis de cores e vamos pintar essas figuras, tá? B, escreva as características que você utilizou para identificar cada um dos quadriláteros notáveis. Quadrado. Quais são as características do quadrado? Gente, um quadrado possui todos os lados iguais e todos os ângulos retos. Todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos retos, ângulos de 90 graus. O retângulo, ele possui todos os ângulos retos de 90 graus, porém, ele não possui todos os lados iguais. O retângulo geralmente possui 2 lados que são menores e 2 lados que são maiores, tá? Porém, todos os seus ângulos são retos. O paralelogramo possui 2 pares de ângulos paralelos, ou seja, o de cima é paralelo ao de baixo e o do lado é paralelo ao do outro lado. O trapézio possui um par só de lados paralelos. O trapézio, eu vou fazer um desenho aqui para vocês do trapézio, espera aí. Vou fazer aqui, ó. Esse é o quadrado. Não, tá torto meu quadrado. Tem que ficar bonitinho, hein? Quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio. O trapézio tem 2 lados paralelos, tá? Que são chamados de base. Esse é paralelo a esse, mas esse aqui não é paralelo a esse. E por último, o losango. Qual é a característica principal do losango? Todos os seus lados têm o mesmo tamanho, a mesma medida. O losango é o balãozinho da festa junina, tá bom? Continuando, depois vocês anotem as características nessas linhas em branco aí, tá? 2. ABCD é um quadrilátero convexo e a diagonal AC o divide em 2 triângulos, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? É só a gente fazer 180 mais 180. 180 daqui, mais 180 daqui, que dá 360 graus, ok?
De acordo com a resposta do exercício anterior, determine o valor de x nos quadriláteros abaixo. Bom, se você sabe que a soma dos ângulos internos do quadrilátero tem que ser igual a 360, para você descobrir esses ângulos aqui indeterminados, esses valores desse x, é só você criar uma equação que seja igual a 360. Então vamos lá, você sabe que esse símbolo significa 90, né? Então é só você fazer 90 mais 130 mais o x, que é esse aqui, que eu vou chamar de x porque está em branco, tem que ser igual a 360 graus. Se você calcula esta equação bonitinha, você vai encontrar o valor de x igual a 50, tá bom? Aqui você também sabe que é 90, né? Então você vai fazer 90 mais 80 mais 60 mais x igual a 360. E aí você vai encontrar x igual a 130. Só calcular a equaçãozinha, tá, galera? Aqui, 50 mais x mais 20 mais 70 tem que ser igual a 360. Calculou essa equação, você vai achar que o x mede 110. Aqui, se é 110 mais 20, vai ser igual a 130, certo? É muito fácil, gente, fazer isso aqui, vocês vão gostar. 4. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas cortadas pelas transversais P e Q. Determine o paralelogramo, determinando o paralelogramo ABCD. Letra A. O que se pode afirmar sobre os ângulos indicados pelas letras X e Y? X e Y, gente, o verde e o azul. O que a gente pode dizer sobre eles? Sobre o verde e o azul? Que o verde e o azul são suplementares. Ou seja, a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus. Letra B. Calcule os ângulos indicados pelas letras. Bom, vamos lá. Se aqui é 50 e esse daqui e esse tem que ser 180, esse vermelho vai ser 130, né? Porém, esse ângulo é igual a esse. Então, Y é 50. E esse ângulo é igual a esse. Se aqui é 130, X também é 130, tá? Quanto vai medir aqui? Esses dois também não são suplementares? A soma dos dois também tem que dar 180? Então, o T também vai ser 130. E o U? Com esse daqui também tem que ser 180? O U também vai ser 50, tá? Saiu aqui, erro técnico, mas o U também vai ser 50, ok? Próxima página diz: considerando o paralelogramo ABCD da atividade anterior, dizemos que o ângulo localizado no vértice A é oposto ao ângulo localizado ao vértice C, e o ângulo localizado no vértice B é oposto ao ângulo localizado no vértice D. Em relação às medidas dos seus ângulos, o que podemos afirmar sobre ângulos opostos em um paralelogramo? Os ângulos opostos de um paralelogramo têm a mesma medida, são iguais. É só você escrever isso aí. Ângulos opostos do paralelogramo têm a mesma medida, ok? É importante saber que quadrilátero é um polígono de 4 lados. No quadrilátero ABCD, nós temos os vértices, que são os pontos de encontro das retas, os lados, que são os segmentos de reta que formam esse quadrilátero, os ângulos internos, lados opostos, que a gente pode chamar de lados opostos, ângulos opostos, diagonais, que são os segmentos de retas que ligam um vértice até o outro, passando por dentro do quadrilátero, tá? A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. A gente falou isso no exercício anterior. Vamos lá.
Paralelogramo. Agora vamos falar sobre algumas características de cada quadrilátero. Paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então tá aí, ó. O de cima é paralelo ao de baixo e o de um lado é paralelo ao de outro lado. Os paralelogramos que recebem nomes especiais são o quadrado, o retângulo e o losango. Esses três são denominados paralelogramos por terem seus lados paralelos, opostos paralelos, seus lados opostos paralelos, mas eles têm suas características específicas. Por isso, também tem os seus nomes especiais. O quadrado, já falamos lá no começo, né? Tem todos os lados iguais e todos os ângulos retos. O retângulo, 4 ângulos retos. E o losango, 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida. Seguindo agora, propriedades dos paralelogramos. Em todo paralelogramo podem ser observadas as seguintes propriedades. Lados opostos congruentes, ou seja, os lados opostos deles têm o mesmo tamanho, mesma medida. Ângulos opostos também congruentes, ou seja, os ângulos opostos também têm a mesma medida. Ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, um ângulo que vem do lado do outro, somado, tem que dar 180 graus, tá? Ângulos são suplementares também, tá ok? Coloquei mais à frente lá para vocês verem no exercício sobre isso, né? Que os ângulos que estão um ao lado do outro são suplementares, somam 180 graus. Trapézio é um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Os lados paralelos são chamados de base, ou seja, o trapézio tem essa base em cima e essa base embaixo. Uma delas é chamada de base menor e a outra é chamada de base menor, obviamente por causa dos seus tamanhos, né? Porque ele sempre tem uma base maior que a outra. A distância entre essas duas bases é chamada de altura. Então pode ver que foi desenhado aqui uma retinha que vai da parte de cima até a parte de baixo. Essa retinha que vai da parte de cima até a parte de baixo é chamada de altura do trapézio. Aí existem alguns tipos de trapézios. Eles são o isósceles, o retângulo e o escaleno. O trapézio isósceles é aquele que possui os lados que não são paralelos iguais, ou seja, esses lados da lateral aqui, que não são paralelos, esse e esse, eles têm a mesma medida, são iguais. O trapézio retângulo, ele possui 2 ângulos retos, ou seja, ele tem 2 ângulos de 90 graus, tá? E o trapézio escaleno, os seus lados que não são paralelos, eles não têm a mesma medida, ou seja, esse lado não tem o mesmo tamanho que esse lado, tá? Propriedades dos trapézios, vamos lá. Quais são as propriedades dos trapézios? Em todo trapézio isósceles, os ângulos de cada base são congruentes, ou seja, vamos virar para a próxima página. Os ângulos azul e vermelho os ângulos vermelhos são iguais e os ângulos azuis são iguais, tem a mesma medida, tá? Isso é uma propriedade só do trapézio isósceles. E o isósceles é aquele que tem esses lados não paralelos, esse e esse, iguais, tá? Ou seja, se esse lado é igual a esse, consequentemente, o ângulo de baixo vai ser igual e os ângulos de cima também vão ser iguais, tá? O segmento de reta MN que liga M, ponto médio de AC, e N, ponto médio de BD, é chamado de base média do trapézio. Bom, no trapézio isósceles existe uma base média. A base média, o nome já nos faz entender mais ou menos, né? É a base da metade, média, meio, ok? Então ele tem a base menor em cima, a base menor embaixo e a base média no centro, no meio. A base média, ela é um segmento de reta que a gente constrói ligando o
o ponto médio desse lado com o ponto médio desse lado. O que é o ponto médio, gente? É o ponto central de cada segmento. Então, nesse segmento, tem exatamente o meio. O meio é o ponto médio. Esse segmento também tem seu meio. O meio também é um ponto médio. Aí, se você liga o ponto médio daqui com o ponto médio daqui, você constrói a base média do trapézio, que é essa que tá aí no meio, tá? E a base média, ela tem uma maneira de você calcular. Olha só, em todo trapézio, a base média é igual à média aritmética das medidas da base maior e da base menor. Então, como que você vai achar o tamanho da base média? Você vai somar a base menor mais a base maior e dividir por 2. Assim que a gente vai encontrar a medida da base média. Um exemplo, se a base menor mede 6 e a base maior mede 10 centímetros, o que a gente vai fazer? Somar e dividir por 2. 6 mais 10 dá 16. Dividido por 2 vai dar 8. Então, a base média vai medir 8. Aí, a gente vai ter base menor 6, base média 8, base maior 10. Assim, a gente calcula a base média, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!